do que não. Bom dia, estamos iniciando o nosso programa semanal Espaço Diferente. Mais uma semana, mais um dia, uma sexta-feira que estamos aqui. E a gente quer agradecer a você, pessoas de Ribeirão, fora de Ribeirão, que nos acompanham semanalmente. Nós temos a satisfação e a alegria de dizer que este ano ainda, não sei a data, a gente está organizando tudo, o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência de Ribeirão, CPDR, está indo para um outro endereço com uma estrutura melhor para atender todas as pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência e seus familiares, onde a gente tem uma proposta de fazer uma política pública voltada a garantir os direitos das pessoas com deficiência, com possíveis atendimento na área de saúde, como também alguns cursos específicos da pessoa com Libras. Vamos ver se a gente consegue isso, estamos trabalhando para isso. Por que eu falo isso e digo a você? Porque você é o motivo e a causa da nossa existência, não só enquanto programa, como também como esse trabalho que começou em 2006, já vem há algum tempo, a gente está buscando sempre trazer, com dificuldades, não é fácil, porque a gente precisa dos nossos parceiros que estão aí ajudando, obviamente, mas a gente tem uma proposta que vai trazer para Ribeirão, talvez a Mata Sul Pernambucana, uma entidade, uma ONG, sem fins lucrativos, onde as pessoas estão ali voluntariamente, inclusive vamos iniciar assim, porque nós queremos garantir o mínimo de respeito, mas também o mínimo de garantia de direitos. Nós temos no Brasil uma legislação muito ampla, que faz com que todos nós tenhamos essa possibilidade. E a gente tem sempre buscado trazer assuntos importantes nesse momento aqui, porque só assim a gente vai garantir isso. Tudo isso para você ouvinte, para você que participa conosco. Nós temos um ouvinte hoje, um amigo já de muito tempo, de algum tempo, que sempre está conosco, é o professor, escritor e colunista social, Magno Dias. Bom dia, Magno. Bom dia, meu amigo Luiz. Que felicidade nós estarmos juntos aqui em mais um programa Espaço Diferente, em que oportuniza as pessoas ouvirem temas de tamanha relevância, né, para todos nós. Estou muito feliz, Luiz, estar contigo aqui e ter essa oportunidade de nós falarmos de um tema que está tão presente no nosso dia a dia, meu amigo. Professor, eu queria, antes de iniciar a nossa conversa, eu queria fazer uma observação e lhe parabenizar. Você, enquanto psicanalista, tem feito um trabalho, eu acho que é o único no estado de Pernambuco, não sei se no Brasil, que tem trazido a psicanálise para um contexto popular, onde as pessoas devem buscar entender mais sobre a sua profissão, você enquanto psicanalista. Semanalmente você está na Rádio Folha, no programa Resgatando a Cidadania, trazendo assuntos muito bons para quem acompanha, sabe disso, e que você tem feito esse trabalho, digamos assim, como um colunista social, vai estar na Rádio Igaraçu FM também, sempre participa conosco e outras rádios que lhe procuram. Parabéns, porque o seu trabalho tem ajudado a muita gente entender o que é a psicanálise e seus benefícios para a vida das pessoas. Luiz, eu acredito que esta é a nossa responsabilidade, sabe? Houve uma época, meu amigo, que a psicanálise ela esteve restrita aos ambientes da burguesia, os mais ricos, os mais abastados. E ainda hoje, de certa forma, quem tem acesso aos tratamentos psicanalíticos, eles são pessoas com maior poder aquisitivo. Então, quando eu tive essa compreensão de que a psicanálise ela não deveria ser restrita a determinado grupo social, eu decidi, junto com outros que junto a mim estão cooperando, assim como você também o faz, trazer a psicanálise para o dia a dia, falar sobre psicanálise no rádio, falar em colunas e entrevistas como esta, porque a psicanálise, assim como outras ferramentas importantes para o desenvolvimento, elas não devem estar restritas a determinado grupo de pessoas. Ela deve ser democratizada e um programa como o seu ajuda a fazer isso. Eu te fico grato, meu amigo, por todo este reconhecimento. Professor, nós vamos falar de autoajuda à luz da psicanálise. Eu queria que o senhor iniciasse fazendo uma definição, um conceito sobre o que é a autoajuda.
Luiz, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, eles definem a autoajuda como um esforço individual de lidar com os desafios da vida, sem depender exclusivamente de orientação profissional. Ou seja, aquela pessoa que busca por informações de maneira própria, né? Muitas vezes a partir de uma série de materiais, recursos produzidos na internet, pelas editoras, sem necessariamente incluir nessa busca por aprendizado um profissional direcionado. Esta é a classificação ou a definição, vamos dizer, formal do conceito de autoajuda. E como a psicanálise ela pode ajudar na autoajuda? Bom, é interessante porque a psicanálise ela tem como pressuposto, Luiz, colaborar para que as pessoas conheçam a si mesmas e possam lidar com as suas dificuldades, lidar com aquilo que é difícil para elas olhar de frente. A psicanálise ela propõe um mergulho dentro de si, Luiz. A psicanálise ela é provocativa, então a psicanálise nos traz a proposta de que a primeira coisa que qualquer um de nós que nos ouve e deseja aprender a lidar com as adversidades da vida é olhar para si. É muito difícil a gente olhar para dentro da gente e buscar reconhecer, sem tendenciosos pressupostos, o que nos incomoda ou aquilo que não está bom dentro da gente. Então, a psicanálise ela tem esse papel de ajudar as pessoas a reconhecer seus erros, a reconhecer aquilo que não está oportunamente dentro de si como uma característica comportamental. A psicanálise propõe uma visão questionadora e propõe que nós nos inquietemos para a mudança, porque só com a inquietação, Luiz, que você muda. Nenhum de nós se modifica quando o clima, o ambiente é agradável. Quem é que quer mudar de uma casa que é perfeita? Quem é que quer sair de um bairro que se considera o mais civilizado? Quem quer sair de um emprego cujo salário, o reconhecimento alcança a sua excelência? Quem é que quer melhorar uma vida que entende-se já adequadamente realizável? Nenhum de nós. Então a psicanálise ela nos tende a mostrar o que é que está nos incomodando, o que é que está sendo inquietante para nós, porque a partir dessa inquietação positiva é que nós poderemos iniciar o processo de nos autoajudarmos e mudar o que não é interessante para nós. Professor, qual a diferença entre a abordagem da psicanálise e autoajuda? E a autoajuda? A autoajuda, né? A autoajuda a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou um grande entusiasta, sim, da leitura, do estudo, da pesquisa, mas eu também tenho minhas sugestões de recomendação. Por exemplo, há pessoas que buscam na autoajuda a resolução de todos os problemas. Há pessoas que, por exemplo, sofrem de depressão e pensam assim, não, eu não vou procurar especialista nenhum. Eu vou comprar aquele livro lá que o autor disse que lá tem a chave para superar a depressão. Eu vou ler o livro. Não, eu preciso melhorar minha carreira. Eu estou ganhando pouco, eu quero melhorar. Já sei, eu não vou procurar orientação profissional, não. Eu vou comprar o livro que ensina como ter uma mente de um milionário. Isso é muito perigoso. Porque os livros de autoajuda, por mais que tragam colaborações comprovadamente importantes, necessárias, elas não podem ser vistas como fórmulas resolutivas para nenhum de nós. Elas não podem ser vistas como respostas absolutamente bem-sucedidas para aqueles que buscam circunstâncias semelhantes. Por quê? Porque a pessoa que escreveu o livro, a pessoa que aplicou aquela ideia, aquele conceito, estava num contexto diferente de você e de mim. Quando algumas pessoas dizem assim, não, eu quero reproduzir a estratégia de sucesso de tal empresa americana no meu negócio aqui, ela não leva em consideração muitas vezes que o negócio está em outro país, está em outro tamanho, é de uma outra forma, então você simplesmente não pega aquela ideia e traz para cá e dá certo. Nós não podemos acreditar, Luiz, que um livro escrito trazendo 10 regras, 15 maneiras, 5 sugestões resolva o problema. E aí entra a psicanálise. A psicanálise ela não padroniza atendimento.
ela não estabelece uma fórmula, ela vai, se eu pudesse usar essa palavra, ela customiza. Ela vai entendendo como cada pessoa funciona e a partir daquele funcionamento singular, ela propõe alternativas de mudança, de intervenção. Então a autoajuda, infelizmente, para algumas pessoas, virou uma espécie de fonte de busca de resoluções de problemas, como se isso fosse um padrão para todas as pessoas, e não é. Por exemplo, tem pessoas que querem melhorar o seu relacionamento amoroso e encontram no livro a resposta para isso. E, na verdade, aquela resposta pode ser para alguns casos, talvez o seu, daquele que lê, deva ser procurar um profissional que oriente, que o ajude especificamente sobre aquela circunstância, Luiz. Professor, como a psicanálise ela ajuda no enfrentamento, como lidar com emoções, com conflitos internos? Muito importante. Tem pessoas que acham, Luiz, que o conflito é ruim. Caramba, eu estou cheio de pensamentos diversos. Isso não é ruim. O conflito, ele é necessário para a mudança. Eu uso até a palavra inquietação. Nós só vamos ter a tendência de olhar para algo e tentar modificar se aquilo nos trouxer um conflito. Por exemplo, se você faz um exame médico e identificar que o exame aponta alguma inconformidade, aí você se preocupa em cuidar. Se as taxas do exame que você faz apresentam normalidade, ou seja, não há um conflito, você simplesmente relaxa, você senta e espera. Essa é a ideia que também precisamos compreender sobre nós. É normal que você tenha pensamentos que não sejam tão coerentes com coisas que você imagina que deveriam ser, e é a partir desses conflitos internos que você deseja reorganizá-los. E a psicanálise ajuda as pessoas, Luiz. Não é o psicanalista que organiza a vida do outro. Não é o psicanalista que diminui o conflito que o outro tem. O psicanalista, ele é uma ferramenta. Ele é um guia. Ele é como se estivesse dentro de uma locomotiva, conduzindo a locomotiva. Mas é você quem está segurando a ferramenta de direção. Ele está sentado ao lado, ele não está dirigindo por você, ele não pode. Ele está ao lado. Ele faz algumas observações, ele aponta e mostra alguns caminhos, mas é o indivíduo que toma a decisão. Então a psicanálise ela tem um efeito poderoso para ajudar as pessoas a lidar com conflitos, lembrando, não há nada de errado se você percebe que há coisas que você não compreende dentro de você. O que é preocupante é quando esses conflitos eles se tornam exacerbados, quando esses conflitos internos eles começam a tirar a sua paz, aumentar a sua ansiedade, quando impede que você consiga ter uma vida produtiva. Mas os conflitos, as inquietações, as diferenças, as incompreensões fazem parte do que nos constitui como ser humano. Nenhum ser humano é absolutamente harmônico. Nenhum de nós vive uma vida absolutamente tranquila. E é como dizia o Jean-Paul Sartre, de pertinho, nenhum de nós é tão normal assim. Então todos nós temos as nossas incompreensões, inquietudes, imperfeições e conflitos. O importante é aprender a trabalhar esses conflitos, diminuí-los e conectá-los ou conduzi-los para a nossa melhoria de vida. Muito bem, estamos conversando com o professor Magno Dias, psicanalista, colunista social, que tem prestado esse belíssimo trabalho para todas as pessoas que o procuram, principalmente através das rádios, dos programas de rádio que ele participa. Professor Magno, a gente sabe, por exemplo, o senhor acredita que a autoajuda ela pode substituir aquelas questões onde as pessoas têm necessidade de um acompanhamento de saúde mental? E por quê? Muito importante você falar nisso, Luiz. Por quê? Tem pessoas que, infelizmente, têm feito essa substituição. Eu conheço pacientes, muitas pessoas que me procuram, Luiz, e meus colegas de profissão, dizem assim, eu já li vários livros, mas não resolvi. Eu já tentei por mim mesmo assistir videoaula ou as indicações da internet, não resolvi. Então, o livro de autoajuda, o curso online sobre saúde mental, que propõe resolver seus problemas, ele não é customizado, ele não é planejado, organizado para atender às diferenças, meus amigos.
ele contribui, ele ajuda, mas ele não resolve problemas porque ele é feito em massa. Ele é feito de uma forma a não levar em consideração particularidades. Então, quando você lê um livro, por exemplo, eu estou sofrendo de ansiedade. Eu sei que há um livro escrito que propõe resolver a ansiedade. Ele não foi escrito contemplando todas as particularidades, porque é impossível você conseguir listar, pensar, enumerar as particularidades das pessoas que sofrem de ansiedade. Porque há inúmeras razões, há inúmeras combinações da ansiedade com outros transtornos, outras comorbidades psicológicas ou fisiológicas, biológicas. Então, o livro ele nunca substituirá, ele pode ser um colaborador. Há relatos reais, Luiz, de pessoas que disseram: professor, quando eu li aquele livro, ele me deu um estalar, ele me chamou a atenção. Perceba, o livro ele pode dar um sinal, ele pode dar algumas compreensões, mas ele não resolve o problema. E a pessoa diz: depois que eu li o livro, eu entendi que eu sofria daquilo, e aí vim procurar vocês. Então, o livro ele pode ajudar. Um curso que é feito pela internet sobre saúde mental, como lidar com depressão, pode ajudar, pode colaborar, mas nunca deve ser a única fonte de busca para a resolução de um problema. A ajuda de um profissional devidamente habilitado em psicanálise, em psicologia, ou em uma terapia devidamente comprovada, não pode ser substituído ou substituída por nenhum tipo de material, nem frase. No dia a dia as pessoas recebem e mandam muitas frases de autoajuda. Isso pode até ser interessante, pode confortar, pode fortalecer, mas não resolve. Se você percebe que precisa, os livros podem ser literatura de lazer, até de pesquisa, mas não substitui uma relação terapêutica devidamente constituída num espaço com o ambiente, com a pessoa que saiba como conduzir esse trabalho, Luiz. Professor, quais os mitos que se tem e como o senhor gostaria de citá-los, ou pelo menos refletir sobre ele, sobre a questão da psicanálise? Muitos mitos são falados sobre psicanálise. Primeiro, quando eu vou a um consultório de um psicanalista, ele não fala nada. Isso não é verdade. Cria-se uma ideia até romantizada de que você vai lá no psicanalista, você senta, fala por 1 hora, ele ouve, não te diz nada, você levanta e vai embora. Não é assim que se estabelece um padrão de atendimento. Há psicanalistas, sim, Luiz, que farão algumas intervenções. Há psicanalistas, sim, que ajudarão o paciente em algumas elucidações, geralmente através de pergunta, de provocações no bom sentido, claro, mas esse primeiro mito de que o psicanalista silencia e de que ele não fala nada, ele só ouve, você levanta e vai embora, é mito. Naturalmente que há profissionais que tenham esse procedimento, que tenham essa postura profissional, não estou aqui criticando, mas assim, cada um tem a sua forma de estabelecer a medida do tratamento, mas é mito de que o psicanalista senta e só ouve. Segundo mito, todo assunto em psicanálise trata de sexualidade, né? Mito. Nem toda abordagem psicanalítica fala sobre sexualidade. Não, mas Freud, ele estabeleceu como objeto principal de investigação do inconsciente a sexualidade humana, mas nem todo assunto vai tratar sobre isso. A sexualidade, como Freud muito bem pontuou, não é necessariamente a questão dos relacionamentos. É uma força enérgica muito maior, mas nem toda a questão tratada em um escritório ou um consultório de psicanálise vai circundar em torno da sexualidade. Terceiro mito: não, eu não quero ir lá não, porque o psicanalista vai fazer regressão comigo, vai me hipnotizar e eu vou voltar no tempo. Não é verdade. A hipnoterapia é uma outra técnica e não se utiliza com qualquer pessoa. A hipnose ou hipnoterapia, ela só é direcionada a determinadas circunstâncias e é feita por um profissional que nem sempre é um psicanalista. Então não existe esse procedimento. Magno, um mito que eu ouço, será que é verdade? O divã. O divã é verdade, ou seja, é uma espécie de sofá onde você reclina-se, você não vai para dormir. Você reclina-se porque que ele é utilizado
porque a pesquisa de Freud identificou que nesse estado de relaxamento, você tende a alcançar e acessar mais informações e ideias que você não faria se não estiver num estado de relaxamento, onde o corpo possa ser devidamente organizado. Professor, uma outra pergunta que a gente sabe que as pessoas fazem com certeza, pelo menos querem saber, como Sim. a autoajuda pode complementar no tratamento psicanalítico? Perfeito. Muitas pessoas que vão ao meu consultório, Luiz, eles chegam lá e a gente começa a fazer, né, uma cuidadosa, eu deixo isso aqui como uma observação, nenhum tratamento psicanalítico, a maioria não é rápido. As pessoas às vezes querem chegar lá no mesmo dia e já receber uma orientação, uma espécie de intervenção. Não é assim que funciona. A psicanálise, tradicionalmente, ela se alimenta de pequenos sinais, pequenas evidências, dos relatos, da fala, e quem toma a decisão pela alta do paciente é o próprio paciente. Na psicanálise, não é o psicanalista que diz assim, agora você pode ir. A pessoa é que decide. Quando ela entende que não, até aqui me foi útil, até aqui me serviu, eu estou indo embora, o psicanalista nunca se opõe. E a autoajuda pode colaborar? Pode sim. Né? Eu converso com muitos pacientes e quando os atendo, e eles perguntam, professor, se eu tenho alguma recomendação de livro? Geralmente eu não recomendo os livros de autoajuda, mas eu digo assim, ele diz assim, professor, mas eu estou lendo tal livro. Eu digo, continue. Está fazendo bem a você? Tá, professor, está me ajudando a pensar melhor essas coisas, então estude, continue. Eu jamais vou confrontar ou não recomendar que a pessoa dê continuidade a algo que seja positivo. Da mesma forma, quando eu identifico que há algo que não está somando, eu recomendo, não utilize isso. Por exemplo, essa semana nós vamos falar na Rádio Folha, como você muito bem pontuou amanhã, sobre o transtorno dismórfico corporal. O que é isso? As pessoas que têm uma imagem do seu corpo que não lhe agrada, que não é satisfatória. Então, o que é que eu geralmente digo às pessoas? Eu estou com essa circunstância, eu estou lendo algo que está me fazendo ponderar. Isso é positivo, isso é útil. Mas eu jamais poderia dizer, olha, então procure tal livro e leia, porque aí eu estou terceirizando a responsabilidade para a pessoa encontrar respostas em um material que eu não escrevi. Então, como eu não escrevi, e se eu escrever não seria com essa proposta, nós entendemos que a autoajuda ela pode sim colaborar, mas ela não entra dentro do ambiente psicanalítico como uma recomendação, como uma orientação, nem é prescrita de maneira alguma por psicanalistas. Podem acontecer, mas dentro da minha leitura, e interessante, se o paciente assim escolher, isso é uma questão muito particular dele, e o psicanalista ele busca para o ambiente de análise os recursos necessários para que aquela circunstância seja melhor compreendida pelo cliente e, se for possível, que a nossa busca seja absolutamente superada por ele. Professor Magno Dias, muito bom, uma pessoa, importante, quais as dicas que o senhor dá para iniciar autoajuda através da psicanálise? Muito importante. Freud fez algo, Luiz, que a gente diz no nosso meio que é muito difícil, que é a autoanálise. O que é autoanálise? É você se retirar por um tempo e você olhar para você mesmo e buscar se entender. Essa é uma ferramenta que eu diria, você pode em certa limitação. O que Freud fez, a gente diz, é algo impressionante para a humanidade, porque Freud, durante alguns anos, ele se retirou do ambiente social e se autoanalisou e conseguiu encontrar uma série de informações, de conhecimentos que até hoje colaboram para a psicanálise no seu exercício como disciplina ou como ciência aplicada à melhoria humana. Então, a busca pelo autoconhecimento você também pode fazer em casa. Você não precisa necessariamente buscar um profissional para isso. De que maneira eu faço isso, Magno? Você começa fazendo meditação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprecia muito a meditação. E para fazer meditação você não precisa de nada extraordinário. Você pode começar, por exemplo, a refletir sobre a sua vida. Se todos os dias, no final do dia, antes de você dormir, quando você deitar na cama, você fechar os olhos e pensar, como foi o meu dia hoje? Quem eu encontrei? Essa pessoa que eu tratei desse jeito poderia ter feito diferente?
Bom, o resultado que eu apresentei desse meu trabalho poderia ter sido feito de uma melhor maneira. A conversa que eu tive com meu filho, minha filha, minha esposa, ela poderia ter sido modificada. Se você todos os dias, no final do dia, refletir sobre o que você fez, o que você ofereceu, o que você entregou, decidindo melhorar isso no dia seguinte, você está num processo de autoconhecimento. Você está num processo de autoajuda. E não necessariamente você precisa estar lendo os livros. Você vai ler o livro que tem mais importância na tua vida, que é o livro do teu conhecimento, que é o livro da tua experiência pessoal. Eu faço isso todo dia, Luiz. Toda noite, quando deito na cama, fecho os olhos e antes de dormir, eu reflito sobre o dia. Poxa vida, aquela minha conversa hoje na rádio Santana FM com o Luiz, eu disse algo que eu poderia ter dito melhor, eu deixei de falar algo que na próxima eu direi. Aquela pessoa que eu encontrei no consultório, eu realmente entreguei o melhor que poderia. Então, eu encontro nessa análise diária muitas coisas para melhorar no dia seguinte. E nesse dia a dia você vai corrigindo. Perceba, eu não necessariamente preciso me inscrever num curso de 30, 40 horas na internet para receber as orientações daquele instrutor ou daquele mentor. Eu posso começar a mergulhar no universo que é ainda mais interessante do que qualquer outro universo da literatura cinematográfica, que é o universo que está dentro de mim, que está dentro de você, Luiz, e de todos os nossos queridos e queridas ouvintes na cidade de Ribeirão, que eu já tenho um carinho imenso, e em todo o país, meu amigo. Professor Magno Dias, a questão da pessoa com deficiência, nesse universo que o senhor está colocando para a gente, como ela pode ser, através da psicanálise, a autoajuda, ela pode ser ajudada no sentido de, por exemplo, estar com ansiedade, depressão? Qual é a dica que o senhor dá com relação às pessoas com deficiência? Muito bem. Por muitos anos, Luiz, é interessante, eu vou trazer um dado importante para vocês. Freud, ele falou muito pouco sobre a pessoa com deficiência. Na literatura clássica da psicanálise, Freud falou muito pouco, mas nós tivemos dois grandes, principais pensadores da psicanálise franceses que falaram muito sobre a pessoa com deficiência. O Maud Manoni, depois eu posso até mandar para vocês, o Maud Manoni e o Ferry. E eles falaram sobre a relação da psicanálise. Por algum tempo, preconceituosamente, foi dito que a psicanálise ela não poderia alcançar as pessoas com deficiência. Mito. A psicanálise pode alcançar todas as pessoas. Ah, tá, eu sou uma pessoa cega, eu não consigo enxergar naturalmente. Como eu posso me utilizar da psicanálise? A psicanálise é, sobretudo, o que dizia Freud, a cura pela fala. É o que você fala, é o que você diz, é o que você expressa. É a imagem que você cria das coisas que muitas vezes talvez você não veja. O fato de você não enxergar não impede que você utilize uma ferramenta que a gente chama uma poderosa faculdade do espírito, que é a imaginação. A imaginação, Luiz, ela é tão poderosa que ela nos permite fazer qualquer coisa. Você pode ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, estar com quem você desejar com a imaginação. A pessoa com deficiência visual pode fazer, a pessoa surda, ela pode fazer uso da própria Libras na comunicação. Tem psicanalistas amigos meus e eu estou aprendendo Libras para poder atender pessoas com surdez. A pessoa com deficiência intelectual, ela também é capaz de se colocar, de apresentar a sua interpretação do seu mundo, ainda que a sua própria maneira. Isso é leitura do próprio mundo. Porque, como dizia Paulo Freire, não é a leitura do mundo do outro, é a leitura do mundo infinito que é dentro de mim. Como dizia Sartre, que mundo é esse que eu devo vasculhar? Não o mundo do outro que caminha ao meu lado, mas um mundo que talvez eu não tenha tempo suficiente para vasculhar apropriadamente, que é o mundo que se passa dentro de mim. Então você que tem alguma deficiência, seja física, no sentido dos pés, pernas, braços, seja intelectual, visual, auditiva, você pode se beneficiar da autoajuda sim. Ah, Magno, mas eu não leio livros. Volto a dizer, mas você tem possibilidades de se fazer ponderar, de se fazer refletir. Muitas vezes também o acesso a livros em audiolivros. Você que tem a deficiência, você pode ler por braille, você pode também ter acesso a material que já tem tradução em Libras. Então, todas as pessoas podem se beneficiar e volto a dizer, todas as pessoas com deficiência podem também meditar, refletir e aprender a partir desta reflexão e ponderação.
O acesso à psicanálise, há um tempo atrás, foi restrito por falta de pesquisa pormenorizada da sua eficácia. E hoje entende-se que a psicanálise pode alcançar todas as pessoas naturalmente, por equidade, adaptando-se às circunstâncias, mas os frutos dessa busca, desse mergulho, dessa autocompreensão, ela é possível a todos nós. A impossibilidade está apenas dentro de um paradigma que talvez alguns de nós temos criado. Professor Magno Dias, que aula o senhor está dando hoje? Veja, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que gostariam de ter tanto acompanhamento ou conhecer mais sobre a psicanálise e autoajuda. Fique à vontade. Meu amigo, eu queria lhe agradecer pelo convite. Eu estava nesse momento dando uma entrevista ou mediando uma entrevista em outro programa, mas eu disse olha, eu vou parar agora porque eu vou atender o pedido de um amigo. E eu primeiro queria dizer que valorizem seus amigos e amigas. Estejam dispostos a fazer o que for necessário, desde que você entenda que aquilo é bom para você e para eles. Eu gostaria de dizer que é para mim uma satisfação, prazer estar com você. Quem desejar conhecer um pouco mais do meu trabalho é só procurar minha rede social, @psicanalista Magno Dias no Insta. Eu estou todos os sábados na Rádio Folha FM a partir do meio-dia falando de psicanálise. Nessa semana eu vou falar sobre dismorfia corporal, né? A maneira que a gente enxerga o corpo. Estou semanalmente na Rádio Igaraçu, mediando entrevistas, conduzindo, e quando sou convidado pelo Espaço Diferente, tenho a maior honra e cancelo outros compromissos para atender este, porque eu me sinto muito à vontade de dizer: a psicanálise é um bem para todos. Se a autoajuda está ajudando você, se um livro está fazendo diferença, se um livro está colaborando, continue lendo. Se um vídeo lhe faz bem, se uma mensagem lhe faz bem, continue acessando, mas não deixe que essas coisas determinem o seu grau de melhoria, de desenvolvimento, porque a resposta para todas as suas perguntas estão dentro de você, não em qualquer outro ambiente fora. A resposta está dentro de nós, Luiz. Professor, muito obrigado. Eu agradeço em nome de todos que fazem a associação. O senhor sabe que tem aqui em Ribeirão amigos, pessoas que lhe admiram, desde a última palestra que o senhor deu aqui na paróquia de Santana, no salão paroquial, e o seu trabalho tem sido reconhecido, tenho certeza disso, não só por nós, mas por muita gente que precisa ouvir uma pessoa qualificada profissionalmente, no sentido de dar ajuda, mas também levar conhecimento. E para nós é sempre uma honra também tê-lo aqui conosco. O senhor que semanalmente está sempre nos ouvindo dentro do possível. Sei do seu trabalho agora na Rádio Igaraçu FM, com a Vera, que está sempre aí, uma companheira que tem um trabalho excelente na Rádio Igaraçu. E é agradecer, mas dizer que estamos de portas abertas, precisamos, sempre que possível, ter informações nesse sentido para pessoas com deficiência, que somos um universo carente de ações, mas também de palavras das pessoas como o senhor. Muito obrigado e esperamos tê-lo outras vezes aqui conosco. Um bom final de semana para o senhor. Estou à disposição e quando me convidar, estarei em Ribeirão. Forte abraço, meu amigo. Um abraço. Bom final de semana. Bom final de semana. Pessoal, antes de iniciar, a gente quer, obviamente, dizer que somos gratos pela sua audiência, que graças a você, como eu dizia no início, é que existimos, não só na associação, na rádio, mas em qualquer outro momento. Quando a gente fala de organização, de a gente sempre estar se unindo em torno de garantir o seu direito como pessoa com deficiência através da lei, mas também atitudes. São questões atitudinais que nos ajudam também a garantir algumas coisas. Eu falei uma semana atrás e vou trazer com mais propriedade, próxima semana, algumas situações aqui no município de Ribeirão que precisam do olhar, da ação do poder público para ajudar você, pessoa com deficiência. Então, até a próxima semana, estaremos aqui se Deus quiser. Um bom final de semana a todos, um bom São João e que a gente aproveite bem essas festas juninas. Exclusão e ainda sorrir. Tenho me perguntado. Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição. Uma realização CPBR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão.